Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero trazer aqui um tema para vocês de algo que eu estou vivendo e eu quero trazer assim como um alerta aí para vocês, porque eu vejo uma importância de falar mais sobre esse assunto, apesar que ainda é um tabu, quase não se fala muito desse assunto e nos dias atuais muito precisa falar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o transtorno da ansiedade, né? Só que eu quero trazer esse tema falando o que aconteceu com a minha avó. A minha avó, ela é uma pessoa que passou uma vida lutando, passou uma vida batalhando, cuidando de neto, cuidando de filho. Os filhos grandes, ela ainda teve que cuidar, porque dois acabaram que se tornando alcoólatra, e aí a minha avó se pegou numa situação em que ela teve que cuidar desses filhos também, e viveu então essa vida agitada. E olhando hoje assim para a vida da minha avó, essa trajetória, eu vejo que todo o tempo ela gritou ali, né, alguns sintomas de que não estava bem, que mentalmente ela precisava de ajuda. A questão é que ela não tinha tempo para isso, né? Para olhar para si e falar assim, não, eu preciso de cuidado, eu preciso cuidar de mim, eu preciso esquecer disso aqui tudo agora e olhar para mim. E também o mundo em que a gente vivia também meio que impedia de fazer isso, porque não se ouvia falar sobre saúde mental. Isso era algo que, nossa, eu acho que nem eu, pelo menos eu nem me lembro de ter ouvido alguém um dia dizer sobre isso, né? Então, assim, eu quero falar da minha avó, minha avózinha. Então, assim, acabou que ela sendo diagnosticada com um transtorno de ansiedade. E quando a minha avó começou a dar esses sintomas de que quando chega esse nível mais patológico, né, que é um nível mais avançado, aonde que não tem jeito, vai precisar sim passar por um especialista, ou então a pessoa vai à loucura ou faz coisas piores. Então, assim, que foi o caso da minha avó. Ela, por ter essa vida agitada, quando a minha avó começou a dar esses sintomas, ela começou a sentir uma necessidade de ter pessoas por perto. Ela não queria mais ficar sozinha e a minha avó nunca se importou com isso, sabe? Então, assim, ela começou a pedir às pessoas para ficar ali com ela, não ir embora, sabe? A menina que trabalha na casa dela, por exemplo, a menina tinha que ir embora e ela começava a chorar para a menina não ir embora. E como ainda esse assunto, mesmo nos dias de hoje, era ainda um pouco fechado, né, para minha família, apesar de hoje eu atuar nessa área, mas ainda é fechado, porque hoje eu moro longe da minha família, eu não tenho muito contato, sabe? E eu moro nos Estados Unidos, minha família mora no Brasil, e a gente se fala assim muito pouco, não tem aquela constância, né? Então ainda é fechado ainda falar sobre isso. Então, assim, gente, o que que acontece? A minha avó começou a dar esses sintomas. Depois, a minha avó foi se agravando, né? Porque nem sempre as pessoas tinham tempo para estar ali com ela o tempo todo. Ou que ela também tinha passado recentemente por um luto, não havia perdido um filho. Então, assim, o que que acontece? A minha avó, ela começou a chamar o pessoal da rua pra ir ficar com ela, para ela não ter que ficar sozinha, né? Então, assim, mesmo que ela estava ali assistindo a televisão, mas ela queria que alguém ficasse ali com ela. E tinha o filho, mas ele acabava que dormia o dia inteiro também, né? E nesse período a minha avó não queria ficar sozinha. Então, o que que acontece? A minha avó, após isso, ela também começou a sentir muito medo, um medo exagerado, começou a sentir medo de tudo. E aquilo foi agravando, e por um acaso, um dia eu conversando com a minha mãe me conta essa situação do que estava acontecendo. Assim, eu lembro que ela falou comigo assim: ah, sua avó tá começando a dar trabalho, ela querendo muito chamar a atenção das pessoas, e fica fazendo os ditados, assim, né? Ela fica querendo chamar atenção, fazendo espetáculo. E aí eu falei assim pra minha mãe:
ela não quer chamar atenção, ela está com depressão, ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro. Esses sintomas são pedidos de socorro. E assim, parece que a família não tinha caído em si da real situação, do que estava acontecendo. Imediatamente procurei alguém para ficar com ela 24 horas ali, cuidando. A minha mãe também viu, né, que era algo mais sério e começou a cuidar também. E aí a minha avó já não quis mais ficar na casa dela, ela começou a sentir muito medo e aquilo foi só aumentando, até que ela passou pelo médico e aí com os remédios, né, tratamento, muita oração também, estamos orando, confiamos muito em Deus, e com isso acabou que a minha avó, né, ela está se recuperando, está bem melhor, eu acredito, né, que daqui uns meses volta ao normal. E o que que acontece, gente? É nesse período eu fiquei assim muito preocupada, que eu falei assim, meu Deus, a pessoa passa uma vida sendo forte. O dia que ela decide dizer assim, eu estou precisando de ajuda, eu não estou mais suportando. Parece assim que nesse momento as pessoas parece que não querem enxergar. E assim, é algo que aconteceu mais coisas, da qual eu não quero nem ficar citando aqui, mas teve coisas mais graves, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que não deixa que aconteça algo muito grave para você pedir ajuda, para você ver que de repente a sua avó, a sua mãe está pedindo socorro. A minha avó pediu socorro por muitos anos, mas a gente não tinha conhecimento. Hoje, com o conhecimento que eu tenho certeza que eu poderia ter ajudado ela há muito tempo atrás, né? Então, assim, mas nunca é tarde. Hoje, a internet, ela está nos proporcionando isso, né? Esse conhecimento. Então, é muito bom. Então, assim, gente, o que eu falo para vocês é que, assim, qualquer sintoma, seja ele qual for, de uma ansiedade, que não espera vir para o incomum para poder pedir ajuda. Logo nos primeiros sintomas, já peça ajuda, porque se não tratado, isso vai se agravar. Então, assim, a minha avó, ela levou uma vida sendo forte, não se preocupando consigo mesma. E chegou um tempo em que ela não aguentou mais fingir ser forte, sabe? Então, assim, que bom que ela se permitiu ser cuidada, que se ela tivesse feito isso lá atrás, né? Então, assim, que bom esse estar passando por isso, né? De estar tendo essa oportunidade de alguém cuidando dela. Então, assim, às vezes nós queremos passar essa imagem que eu sou forte, eu aguento tudo, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que fingir o tempo todo que eu sou forte, porque eu não posso chorar na frente do meu filho, na frente do meu marido, e eu tenho que ser forte. Esse eu tenho que ser forte, eu falo assim, ele é muito perigoso. Às vezes você deixa de cuidar de você, cuidar do cabelo, cuidar de uma unha, cuidar da pele, porque às vezes tem um monte de vasilha na pia, sabe? Então, assim, que você não se deixe em segundo plano para sempre estar cuidando de outras coisas. Que você veja assim, eu sou prioridade, eu preciso estar bem mentalmente, a minha saúde, para que eu possa cuidar do meu próximo, sabe? Então, assim, a minha avó cuidou, mas por ser ferida, feriu. Então, assim, por isso que eu falo, quando a gente fala, não, eu preciso de ajuda, eu vou me tratar, eu vou me curar, porque da forma que eu estou, eu vou acabar ferindo outras pessoas. Então, assim, não espere chegar a um nível muito avançado de você querer tirar sua vida para pedir socorro. Não faça isso. Peça socorro o quanto antes. E você que identificou alguém da família, um filho, sabe, um parente, um amigo,
que tá aí com transtorno de ansiedade, você procura ajuda. Não perca tempo. Vai o quanto antes, sabe? Então, assim, que esse vídeo seja de alerta para que você se cuide, para que você se ame, sabe? Dê o seu melhor, mas para você, vivendo cada dia, cada momento para você. Eu me curo para curar, sabe? Eu estou bem para fazer o outro bem. Então, assim, não é fazer o outro bem para depois você ficar bem. Não, primeiro eu fico bem e depois eu faço o outro bem, o bem, né? Então, assim, que esse vídeo possa ter te ajudado, né? Eu estou aqui abrindo o meu coração, falando para vocês, assim, em um momento em que eu estou passando um momento muito difícil. Não tá sendo fácil por eu estar morando tão longe, mas graças a Deus também ela já está sendo cuidada. É o que importa, né? Que está sendo cuidada. Então, assim, isso me alivia, me tranquiliza. E essa oportunidade de poder trazer aí como um alerta para vocês. Então, ó, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.